É tanto na vida dos famosos que a gente vê, também na vida dos anônimos, essa é uma grande dor de cabeça, certo? E a gente convidou agora aqui o advogado Joel Coimbra Filho, ele é especialista em sucessões, para bater um papo no programa relacionado a isso. Tudo bem, doutor? Como você está? Seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. Gente, isso ao mesmo tempo, quando a gente fala de testamento, divide sentimentos também, né? Tem um lado que a gente tem eu digo porque a gente está passando por isso na minha família, né? Perdeu uma pessoa muito querida e depois você acaba meio que descobrindo quem eram as pessoas da sua família, que até então você não conhecia. E muitas dores, além da perda sentimental, vêm à tona também, né? Isso é. Nesse momento, as pessoas, elas estão com sentimentos fragilizados. A flor da pele. E tem que lidar com uma questão complicada, que é dinheiro, patrimônio, né? E tudo se resume a interesses. Parece até assim que a gente esperava aquilo e não quer dar o tom de ganancioso, mas você entende? Entendo. Mas tem pessoas que de fato são. Sim. A gente tem alguns exemplos, estamos vivendo hoje, inclusive, essa semana uma questão bem polêmica surgiu, que é a questão das pernambucanas. Né? É verdade. Aquela administradora, a Anita Harley, então ela está em coma, né? E faz 6 anos já, e hoje as pessoas ainda estão discutindo como ficará a questão patrimonial dela. Meu Deus do céu. Né? Então ela tem um patrimônio estimado em 2 bilhões de reais, né? Que equivale a 48% de todo o grupo Pernambucanas, né? E ela, o detalhe, não tem herdeiros. Meu Deus, como é que fica daí? A pessoa, quando ela não tem herdeiros, né? O patrimônio dela fica flutuante, né? Então existe aí uma dúvida. Quem poderia usufruir, né, na verdade, herdar esse patrimônio? Então ela não tem herdeiros necessários e nem herdeiros facultativos. Inclusive o Chico Anísio também é um caso que está dando o que falar também. Do falecimento do Chico Anísio, doutor, consegue me pontuar alguma coisa? O Chico Anísio, o problema dele é semelhante, as proporções são um pouco menores, o patrimônio dele era estimado em 10 milhões de reais, né? Ele fez um testamento, só que ele tem muitos filhos, então os filhos dele começaram, questionaram o testamento, né? Porque ele deixou para algumas pessoas que não... Ele destinou bens que não poderia destinar. Porque hoje, quando a gente tem um patrimônio, a gente não pode fazer o que quiser com esse patrimônio. Não? Não. Gente, como assim? A questão é a seguinte, a lei estabelece hoje, nós temos, até para facilitar a compreensão, nós temos 2 tipos de herdeiros. Os herdeiros necessários, que são aqueles que a lei estabelece, né? Filho, cônjuge, e tem os colaterais também, tem os tios, primos, sobrinhos, né? Esses também são uma espécie de herdeiros necessários, que assumem a herança na inexistência de filhos e ascendentes. Tá. E temos os herdeiros facultativos, que é aquele que... Que a vida me presenteou de amizade, de sócio, alguma coisa assim. Aquele que o autor da herança destina o patrimônio dele num testamento, por exemplo. Então, quando você tem um patrimônio, você pode dispor livremente de 50% desse patrimônio. Os outros 50% são destinados aos herdeiros necessários, que são aqueles que a lei estabelece. Meu Deus do céu. No caso do Chico Anísio, o que aconteceu foi isso. Ele destinou todos os bens dele, através de testamento, para as pessoas que ele enumerou ali no testamento. E os herdeiros necessários, no caso os filhos, estão questionando. E isso está resultando... O que me faz pensar como era esse relacionamento pro pai, a ponto de não querer dar para os seus filhos e nem nada, né? E deu para... Não entende, doutor? Pois é, o Chico Anísio, ele teve várias mulheres, né? Várias famílias e vários filhos, né? Então, isso é uma receita para conflito. Com certeza. No caso da falta do autor da herança. Meu Deus. Né? Que é o que está acontecendo. A do Gugu também teve um caso, né? Que também tá dando a mesma coisa, o que falar. Gente, é sério isso? O patrimônio do Gugu beira a casa dos bilhões de reais também. E ele faleceu. Hoje tem aquela dúvida se a esposa, a companheira dele, realmente era companheira ou não. Tem as minhas dúvidas, não é mesmo? Pois é. Então ela está pleiteando 50% do patrimônio dele. Né? E os filhos estão questionando.
Então, é uma questão que é bem complexa. E aí, a gente coloca em dúvida a eficiência do testamento, né? E quem que deve, buscar? Porque assim, eu quero buscar do meu pai, por exemplo. Como é que eu posso... é isso? Eu tenho minha vontade apenas. Como é que funciona? O testamento, ele é uma disposição de última vontade. Então, o autor da herança, antes de falecer, ele estabelece qual vai ser a destinação do patrimônio dele, aquilo que ele pode dispor livremente. Tá. Né? Então, se ele quiser, por exemplo, deixar parte dos 50% do patrimônio dele para um amigo de infância, pode. Os filhos não podem questionar. Se a legítima, no caso, a parte que cabe aos filhos, já está reservada. Né? O problema é que o testamento, ele pode ser questionado a qualquer momento por qualquer dos herdeiros. E a gente presencia esse tipo de conflito que só gera desvantagem. Né? Porque enquanto a discussão está instaurada, o patrimônio está se deteriorando. Exatamente. Né? E a família está perdendo. Né, doutor? Demora. Judicialmente uma isso discussão demora judicial, muito, uma discussão judicial é o pior investimento que uma pessoa pode procurar nesses casos aqui. Entendi. Né? Então, o testamento, até quando você comentou no início da chamada, o testamento hoje, ele é um instrumento popular, né, de planejamento sucessório, porque ele é tema de novela, foi tema de filme. Então, o público ele tem esse conhecimento mais... superficial do que é uma... Né? Superficial total. E é mais assim, pulverizado entre o público. Mas nós temos outros mecanismos que são muito mais seguros do que o testamento. Né? Então, por exemplo, se a Anitta, o Gugu e o Chico Anísio tivessem tomado outras providências que não o testamento... Qual que o doutor acha que hoje funcionaria melhor e acalmaria esse frisson da família? Existe, por exemplo, a doação em vida. Né? Doação em vida. Doação em vida. Então, o autor da herança, ele pode, respeitando a legítima, ele pode doar o patrimônio dele, com cláusulas protetivas. No caso, ele doa o patrimônio, mas ele não fica sem a segurança financeira que aquele patrimônio atribui a ele. Então, ele pode, por exemplo, doar o patrimônio com reserva de usufruto. Após a morte. Então, enquanto ele estiver vivo, os frutos daquele imóvel, por exemplo, ele continua recebendo. Né? Às vezes uma locação, um arrendamento. E com o falecimento, aquele que recebeu, no caso o donatário, ele passa a ser usufrutuário também, ele passa a usufruir plenamente de todos os rendimentos daquele patrimônio. Isso é doação em vida. Doação em vida. Temos também a holding. A holding, o autor da herança, ele constitui uma empresa administradora de bens próprios. Aquele patrimônio é integralizado na empresa e aí o patrimônio os imóveis deixam de existir e são convertidos em cotas. Entendi. A partir daí ele pode admitir como sócios os filhos e distribuindo as cotas em vida, né, conforme a conveniência dele. Então sempre vai ser assim, se tem filhos, ok, sempre 50% disso vai ser para os filhos e para essa árvore, né, genealógica, árvore, como é que a gente pode falar? Genealógica. Isso, para entrega, né, mãe, filhos, etc e tal, né, o marido, o ex-marido também, dependendo, né, do vínculo que tem. O ex-marido ou a ex-mulher, se já houve a partilha na separação, né, ele já não faz jus à participação na herança. Então, os outros 50%, gente, daí entra naquela questão que o doutor estava explicando, né, que são, tipo, a gente pode falar que são os agregados, que a vida apresenta, né? Isso. Porque assim, nossa senhora, gente, então tem o holding, é isso? Tem a holding, é isso? Isso, a holding, temos a doação em vida. A doação em vida. Né? Temos também outras questões que podem auxiliar muito no planejamento sucessório, a contratação de seguro de vida, para você poder arcar com os custos de um inventário, por exemplo. Eu já tenho seguro de vida já. Então você faz o autor da herança, ele constitui um seguro de vida, né, contrata um prêmio num valor suficiente para amenizar tudo. Ou então arcar com todo o custo de inventário, por exemplo, se ele não quer tomar nenhuma dessas providências. E aí já garante, por exemplo,
uma amenização no conflito familiar. O meu diretor está perguntando, e quem tem deficiência? Por exemplo, se a pessoa é deficiente, a que vai receber, é isso a produção que você quer saber? E como que fica? Porque às vezes o pessoal fala assim, ela não tem a capacidade física ou talvez emocional, motora para cuidar desses bens. Aí essa pessoa que recebeu, ela tem que nomear alguém? Não, na verdade é o seguinte, o que o Código Civil, a preocupação da lei é com as pessoas incapazes, no caso seria a capacidade cognitiva. Tá. Uhum. A incapacidade, vamos colocar entre aspas, né? A incapacidade física não é empecilho para ser. Nós temos o caso do caso da viúva da Mega Sena, né? O marido dela ganhou na Mega Sena, ele era cadeirante, e aí ela contratou uns pistoleiros para matar o rapaz. Verdade, né? sim. Aí descobriram, né? Ele foi assassinado, descobriram. E ela fez mó drama, lembra? Isso, e aí ela foi deserdada. Né? Entendi. Então, por força judicial. Tá vendo? Por força judicial, ela foi deserdada. Ela não teve direito à herança. Esse é um caso, né? Se ele fosse, por exemplo, herdeiro, na verdade, ele ganhou um prêmio. Cadeirante apenas na mobilidade, ok. Agora, a partir do momento que... O que importa é a capacidade cognitiva. Já não responde, às vezes a pessoa não tem poder de decisão porque ela não consegue, né, doutor? Também é isso. Aí nesse caso, ele pode receber, mas ele vai ter que nomear alguém. No caso, a Anita Harley, por exemplo, das Pernambucanas, ela é uma incapaz. Tá vendo, ela gente? está em coma, não tem consciência, né? Então ela não pode, ela tem que ser representada para todos os atos da vida civil. Como está ocorrendo com uma das pessoas que está pleiteando, que está discutindo. Mas e no caso, se ela não tem essa questão cognitiva funcionando, né, ativa, no caso da Anita, como que alguém chega para cuidar do que é dela? No caso dela, ela tem um documento, como o processo é sigiloso, nós não tivemos contato com esse documento. Então não sabemos se é uma procuração ou se é algum outro tipo de instrumento público ou particular que ela registrou em cartório. Ela já fez isso antes de saber? E uma das pessoas que está questionando esse direito de receber o patrimônio dela é uma funcionária da empresa. Ela era assessora dos pais da Anita e depois, com a sucessão, ela passou a assessorar a própria Anita. E a Anita, ela tem um documento onde ela determina que todas as decisões que a Anita eventualmente tiver que tomar no caso de incapacidade, é essa pessoa que vai tomar. Né? Entendi. E essa pessoa está arguindo agora que ela tem uma relação afetiva com a Anita. E a outra pessoa que está discutindo isso, que é uma governanta da casa da Anita há 20 anos, também alega que ela tem uma relação afetiva com a Anita. Inclusive o filho dessa pessoa, dessa governanta, ele diz que ele é filho afetivo da Anita, porque a Anita criou. Meu Deus do céu, entendi. Tem vários amores e várias dores por trás de tudo. Essa é uma questão bem complexa. A gente não tem como opinar, né, dizer como isso está. Até porque não tem contato pela natureza do processo, como envolve uma pessoa incapaz, o processo está tramitando em sigilo. Tá vendo, gente? São muitas as perguntas, certo? O Joel vai voltar aqui numa próxima oportunidade. A gente quer saber qual vai ser a sua pergunta com relação à herança. Manda pra gente lá no nosso programa RIC TV, lá Maringá, no nosso canal do YouTube, que a gente vai responder com certeza. Tá bom? Doutor, obrigada por você ter vindo. Vamos voltar mais vezes aqui, claro, colocar uma pauta legal e manda pra gente qual que foi a sua dúvida, tá?